Faço um furinho aqui, faço outro furinho aqui, tá certo? Então aqui eu tenho uma barra. Muito bem. Aí eu faço o seguinte, eu pego uma segunda barra, né? E coloco aqui assim, ó. Uma segunda barra e coloco aqui, ó. Faço um furinho aqui também. E aqui já tem um furinho. Então, ó, ficaram duas barras, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma junção de duas barras. Quando eu faço a junção de duas barras, de dois elementos, isso é chamado de treliça. Por que é uma treliça? Porque, na verdade, a treliça, ela faz uma distribuição da carga. Vamos supor que eu tenho uma carga aqui chamada de força-peso, né? 500 newton, vai. 500 newton. Quando eu aplico a força aqui em cima, esses 500 newton, ele divide um pouco para cá, certo? E divide um pouco para cá. Então, a treliça, ela faz uma distribuição da carga que está concentrada num determinado ponto. Mas como que ela faz isso? Simples. Então, por exemplo, essa é a minha carga de 500. Aí eu saio com uma carga para cá e uma carga para cá, que é o formato da junção. Como que eu sei o quanto que é para cá e o quanto que é para cá? É simples, gente. Eu tenho um ângulo aqui e tenho um ângulo aqui. Então, o que eu faço? Eu faço uma distribuição disso para cá e disso para cá, tá? Porque eu tenho um ângulo cada lado, que eu estou distribuindo a carga, tá bom? Então, treliça é isso, é junção de elementos ou barras, né? Alguns chamam de barras, outros chamam de elementos, mas é tudo a mesma coisa. E aonde, né? E aonde que vocês vão usar na vida? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma estrutura metálica, né? Uma estrutura metálica, toda construída do quê? De barras de aço. Então aqui é o piso, né? Piso, piso, e aí tem a parte de trás lá, né? Que a gente não está enxergando, tá? Ok? E aí, isso daqui, então, é uma construção de barras de aço. E aí o que acontece? Notem que essa barra de aço aqui, ela é retangular ou quadrada. Então, quando eu colocar um peso em cima da laje aqui, por exemplo, eu vou colocar toda a carga sobre as sapatas ou os pés de distribuição. Tá vendo? Então, onde que a treliça entra nisso? A treliça, eu faço divisões. Então eu pego uma treliça, levo para cá, outra treliça, levo para cá, uma levo para cá, tá vendo? Então a carga eu vou distribuindo ao longo das treliças, igual nós fizemos aqui. Então a carga ela não fica concentrada num único ponto. Ela fica distribuída entre esse ponto, esse. Né? Então eu consigo aliviar a carga concentrada e distribuir ela dentro da minha estrutura. Tá? Então esse é o modelo de treliça. Mas tem outros, né? Quer ver um outro modelo de treliça? Olha só. Por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenho um rio, né? Que é cheio de água, Rio Mogi Guaçu. Aí o que acontece? Eles colocam uma barra, que nem essa ponte do Rio Mogi Guaçu, né? Que nós temos aí, tá? Aí ele faz o quê? Ele faz uma ligação ou uma junção entre os elementos, né? Olha que coisa legal. Tá vendo? Se vocês olharem lá, ela é mais ou menos assim, né? Ela tem mais elementos distribuídos dentro da sua estrutura. Mas não deixa de ser uma ponte construída de que forma? Com treliças.
que serve para distribuir as cargas nos elementos. Porque se eu tiver, por exemplo, só essa barra de baixo aqui, ela não ia aguentar. O que ela ia fazer? Ela simplesmente ia flambar. O que é flambar? É essa barra aqui, ela vai fazer isso, ó. Ela não aguenta o peso dela mesma. Ela vai estourar. Por isso que a treliça, ela consegue distribuir essa carga, tá? Muito bem. Aí agora que vem uns conceitos bacanas, né? Vamos imaginar que essa minha treliça aqui, ó, ela seja redonda, né? Ok? Seja redonda. Essa daqui também, vou fazendo num formato redondo, mas pode ser retangular, quadrado, do jeito que vocês quiserem. Vamos supor que esta daqui, a força está apontada para o centro, certo? Por exemplo, se eu apoiar essa daqui no chão e essa daqui no chão, essa carga, ela empurra aqui, só lembrando, aqui eu tenho uma reação, né? E aqui eu tenho o quê? Outra reação. Então, quando essa carga empurra, essa reage. Então, ela comprime a treliça, certo? Então, é o que está acontecendo aqui. A força, da forma como ela está sendo apresentada, ela está atuando como se fosse uma compressão. Compressão. Tá? Então, por que compressão? Porque ela está comprimindo a barra. Tá bom? Vamos olhar o outro agora. Vamos imaginar que a barra esteja sofrendo uma ação, né, da força para fora agora. Essa força empurra, essa força puxa para fora. Essa daqui está comprimindo e essa daqui está sofrendo uma ação de tração. Tá? Então, olha que legal. Essa daqui comprime e essa daqui traciona. Pode acontecer isso aqui dentro? Pode. Porque é simples. Vamos supor que essa carga aqui, ó, se ela inverter, for para cima, pronto. Passou a ser tração agora aqui. Tá? Passou a ser tração. Aí inverteu esse vetor aqui ao contrário. E esse também. Tá bom? Então, depende da posição da força, se ela chega ou se ela sai, que determina se o elemento ele está sob compressão ou sob tração. Tá? Então, dependendo da situação do elemento, eu determino se ele está sob compressão, que é o caso desse que nós estamos apertando, ou se é o caso desse que está tracionando. Tá? Mas, de qualquer forma, temos que lembrar o seguinte: tanto esse elemento quanto esse elemento, eles estão sofrendo a ação de forças externas. Tá? Muito bem. Eu vou precisar molhar um pouquinho o pano aqui, senão eu não consigo apagar a luz. Só um minuto aí. Então, o que acontece? Toda vez quando o elemento ele está sofrendo a ação de uma força, ou ele está sendo esmagado, ou ele está sendo tracionado, né? Por exemplo, vamos pensar numa corda. Uma corda, é a única possibilidade dela de sofrer a ação de uma força é de tração. Por que uma corda só sofre força de tração? Uma corda. Ó, uma corda, ela pode sofrer, uma corda, né? Corda ou cabo de aço, tanto faz. Uma corda, ela sofre uma ação de tração. Por que tração? Porque se eu aplicar uma força na corda nesse sentido,
E nesse sentido, a corda ela vai fazer o quê? Ela não vai fazer nada, ela vai ficar frouxa. Vamos pensar assim, né? Ela encolheu, porque ela não tem resistência mecânica. Tá? Então, corda, cabo de aço só tem tração, não tem compressão. Tá? Muito bem. Então, olha só. Para mim saber qual é, para mim saber, caramba, hein? Por que tá fazendo isso, hein? Tá muito molhado o pano, eu acho. Vou colocar uma coisa aqui. Olha só. Para a gente saber qual a tração ou compressão nos elementos da treliça, vamos precisar do seguinte equacionamento. Primeira coisa, para mim poder conseguir desenvolver um trabalho desse para determinar qual é a tração ou compressão na treliça, eu vou precisar fazer um diagrama de corpo livre, certo? Esse vai ter que fazer, não tem jeito. Vou precisar aplicar as equações de equilíbrio. Bom, quem são as equações de equilíbrio? As equações de equilíbrio são elas, né? Eu vou precisar fazer somatória de força, ok? Como está em equilíbrio, isso é igual a zero. E somatória de momento, como está em equilíbrio, é igual a zero. Mas quem é a somatória de força? A somatória de força é a somatória das componentes x igual a zero, somatória nas componentes y igual a zero, somatória nas componentes z igual a zero. E somatórias de momentos em x igual a zero, somatórias de momentos em y igual a zero e somatórias de momento em z igual a zero. Tá? Então, esses são os elementos que eu vou precisar. Vou precisar muito mais ainda, nesse tipo de exercício, conhecimento sobre trigonometria. Trigonometria o quê? O que nós vamos usar em trigonometria, professor? Nós vamos usar lei do seno, lei do cosseno e Pitágoras. Tá? Pitágoras. Além disso daqui, nós vamos precisar, por exemplo, da teoria do paralelograma, né? Das teorias do paralelograma. Teoria do paralelograma. Paralelograma. O que é a teoria do paralelograma? Simples, ó. Eu tenho uma força para cá, vou chamar de F1. Outra força para cá, vou chamar de F2. Então, teoria do paralelograma, como que eu faço? Eu pego a força F1, duplico ela aqui em cima, chamo ela de F1 linha, e pego a força F2 que está aqui, e jogo ela desse outro lado aqui, ó. Chamo de F2 linha. Teoria do paralelograma, eu traço uma reta aqui, e vou chamar isso de F resultante, tá? Então, se eu pegar, somar essa com essa, eu acho a resultante. Tá bom? Nós fizemos isso também. Isso é decomposição vetorial, né, gente? Então, não tem segredo nenhum até agora aqui, não tem nenhuma novidade. Tá? Muito bem, gente. Então, olha só. Agora, eu vou trazer um exemplo para vocês, né? Um exemplo. Um exemplo.
outro exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Fala, Vinícius. Bom, então olha só. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenha uma treliça, certo? Uma pequena treliça, né? A treliça, na verdade, é uma junção de elementos, né? Então, ó, aqui eu tenho uma junção, outra junção, tá? E aí, para ela ficar legal, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar ela, eu vou deixar ela assim por enquanto. Aliás, não vou nem fazer essa, vou deixar ela para depois, porque essa daqui vai talvez complicar um pouquinho para vocês. Vamos imaginar uma treliça assim, ó. Isso é uma coisa comum que a gente encontra por aí às vezes, né? Ó. Alguém foi lá e colocou um parafuso aqui embaixo, né? Colocou um parafuso aqui embaixo, outro parafuso aqui embaixo. Desse lado aqui, vamos imaginar que eu tenho um parafuso preso no chão. Desse lado aqui, simplesmente apoiado no chão. Tá? Simplesmente apoiado no chão. Então, olha só que coisa interessante. A treliça, por ela ser de aço, ela já tem o peso, né? A força-peso natural dela. Se eu pegar a massa e multiplicar pela força gravitacional, ela já tem o peso natural. Mas vamos imaginar que alguém vem e coloca uma força aqui, ó, nesse sentido, ó. Nesse sentido. Eu vou dizer que essa força seja de 100 newton, tá? E vou chamar esse ponto aqui de junção de ponto A. Então, a junção aqui em cima é o ponto A. Aqui embaixo, a junção eu vou chamar de junção D. E aqui eu vou chamar de junção C. Tá? Muito bem. Notem que aqui está preso e aqui está solto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentar o diagrama de corpo livre e reações. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, eu vou desenhar o meu diagrama apagando essa parte de baixo aqui, né? Apagando aqui. E vou colocar aqui dizendo que nesse ponto aqui está fixo e nesse ponto aqui está solto. Lembra da rodinha, né, gente? Muito bem. Eu vou precisar do comprimento desse ponto B até o ponto C. Vou dizer que esse comprimento seja de 5 metros e essa altura seja de 4 metros, tá? Muito bem. Normalmente é assim que os exercícios aparecem pra gente. Primeira coisa que nós temos que fazer, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é a gente determinar. Falta colocar as reações aqui, né? Então, olha só, essa força, quando ela empurra para lá, ela automaticamente, ela tende a fazer o que com essa peça, ó? Olha só. Aqui está apoiado, aqui está preso. Quando ele empurra lá em cima, ele quer levantar a traseira. É como se você breca o carro muito rápido, você vai para frente. A traseira levanta. Por que a traseira levanta? Porque a força foi toda para frente. Então, se a força vai toda para frente, nós estamos imaginando que existe o quê? Uma reação para baixo para segurar aquela força lá. Essa reação é uma reação BY. Tá? E quando eu estou empurrando isso para frente, o que acontece? Existe uma reação para trás chamada de reação RBX. E quando eu aplico a força
força aqui em cima, essa força, nós não falamos que ela é transferida através da barra? Se ela é transferida através da barra, isso significa o quê? Que existe uma reação aqui, ó, segurando a barra. É uma reação RCY, tá? Então, agora sim, as reações estão no lugar, os pontos estão distribuídos, os comprimentos da barra e nós conhecemos a força. Quem são as incógnitas que nós precisamos saber? Nós precisamos saber, então, o diagrama está pronto, as reações estão ok, certo? Próximo passo, eu preciso determinar qual o valor das reações, preciso descobrir quanto isso vale, tá? Então, olha só, essas reações aqui, eu preciso achar qual o valor dessa incógnita, qual é o valor dessa e qual é o valor dessa, tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso, se eu aplicar a equação de y, somatória de força em y, eu vou ter duas incógnitas. E isso não é um negócio bom para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar e aplicar a equação de somatória de x, porque eu tenho uma incógnita só. Então, olha só. Eu vou pegar aqui e vou fazer somatório de f de x positivo para a direita igual a zero. O que eu tenho na componente x? Eu tenho rbx e é negativo, ó, menos rbx. E tenho 100, que é positivo, mais 100, igual a zero. Então, o rbx é igual a, como ele está negativo, eu jogo para lá, ele fica positivo, 100 newton. Tá? Muito bem. Então, nosso RBX, nós descobrimos que a reação dele aqui embaixo no ponto B, ele é de 100 newton. Então, o RBX igual a 100 newton. Tá? Muito bem. Ó, eu tinha uma, duas, três incógnitas. Só fiquei com duas agora. Aí, o que eu vou fazer? Se eu aplicar a somatória de y, não vai dar para me poder definir, porque eu tenho duas incógnitas. Então, o que eu faço? Eu aplico o momento aqui, neste ponto, ou neste ponto. Tanto faz. Mas, como de costume, nós aplicamos sempre na onde tem duas incógnitas. Como aqui tem duas, aplica o momento aqui. Porque aí todo mundo fica zero para mim. Tá? E vou chamar de momento D. Então, agora, eu vou dizer o seguinte, somatória de momento no ponto P, virando no sentido anti-horário, positivo igual a zero. Tá? Muito bem. Agora eu preciso girar o momento, né? O que é o momento? Eu preciso pegar as forças e jogar dentro da minha equação. Eu estou nesse ponto. Primeiro eu vou para a direita. Para a direita eu tenho uma distância de 5 e uma carga de RCY. Notem que RCY está para cima, o momento está para cima, então é positivo. RCY vezes 5. Ok? Muito bem. Aí, aqui não tem mais nada. Vou na outra direção. Aqui eu tenho uma distância de 4 e uma força de 100. Só que o 100 está para a direita, 100. E o momento está para a esquerda. Então, são opostos. Se eles são opostos, significa que o 100 para mim é negativo. Tá? Então, menos 100, que é esse cara que está negativo, vezes a distância, que é 4. Vezes 4. Tudo isso é igual a zero. Notem que eu fiquei só com uma incógnita. Então, o que eu preciso fazer? Pegar esse termo e jogar para lá e dividir por 5. Então, o RCY será igual a 100 vezes 4 é 400, dividido por 5. Tá? Então, o RCY, 8 vezes 5, 40. Então, dá 80. 80 newton. Tá? Então, nós descobrimos que o RCY vale 80 newton. Vou colocar um pouquinho para a direita, para a esquerda. Então, o nosso RCY é igual a 80. 80 newton.
Tá? Tá vendo, gente? Não tem muito segredo, né? Tudo que nós vamos trabalhar daqui para frente vai ser somatório de força e momento, somatório de força e momento, somatório de força e momento. Se você aprender isso, tá tudo certo, vai dar tudo bem na vida de vocês. Agora, se não aprender isso, vai sofrer um pouquinho, mas vai aprender. Fique tranquilo que aprende, tá? Muito bem. Aí o próximo passo, notem que eu já achei essa, falta essa. Olha só que coisa linda, eu tinha 3 incógnitas, agora tem uma só, né? Muito bem. Então, para mim descobrir essa daqui, eu uso y agora. Para mim fazer somatório de y, o que eu vou fazer? F de y positivo para cima igual a 0. Para baixo eu tenho menos RBY menos RBY mais 80, que é o que nós achamos do outro lado aqui, ó. Mais 80. Igual a 0. Porque não tem mais nada em y, acabou. Então, como esse daqui está negativo, joga para lá, fica positivo. Então, RBY igual a 80 newton. Tá? Você falou, oi? É para baixo ou é para cima que é positivo? Você colocou para cima ali. Positivo para cima. Positivo. O RBY está para baixo. Tá vendo? Que deu, aqui, ó. Ficou negativo. Aí eu inverti e deu 80 positivo. Tá bom? Então, olha só. Essas equações que nós fizemos aqui é só para achar essa reação, essa e essa. Agora, a partir desse momento, é que nós vamos entrar na treliça. A gente não tinha entrado na treliça ainda. A gente só estava o quê? Preparando as reações, que é o capítulo 5 nosso que nós vimos aí nas aulas passadas, né? Então agora que vem a cereja do bolo, que é o quê? Treliça. Então vamos lá. Então, olha que legal. Muito bem. A pergunta que vem no exercício sempre será: eu quero saber se a barra AB está sofrendo tração ou compressão. Certo? Eu quero saber se a barra AC, a barra aqui no meio, está sofrendo tração ou compressão. Essa será sempre a mesma pergunta. E eu quero saber se a barra BC está sofrendo ação de tração ou compressão. Tá? É bem simples de fazer isso, gente. Simples. O que nós vamos usar agora tem 2 métodos. Tem o método das seções e tem o método dos nós. Vamos começar pelo método dos nós. Tá? Método dos nós. Como que é o nó? O nó, gente, o nó é o ponto da junção. Aonde é o ponto da junção? O ponto C é uma junção, então aqui tem um nó. O ponto B tem uma junção, então aqui também é um nó. O ponto A tem uma junção de 2 barras, então aqui também é um nó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um nó aqui, qualquer nó, qualquer um. Eu posso escolher o nó C, eu posso escolher o nó A, ou eu posso escolher o nó B. Sugiro a vocês que, se vocês têm todas as incógnitas respondidas, então vocês podem escolher qualquer nó. Entretanto, se você olhar para um nó, vamos supor que você olha no nó. O nó tem uma força para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. Tem muita força em volta desse nó. Então vocês não podem começar por ele. Por quê? Porque cada uma depende da outra. Então, como sugestão, bata o olho no desenho
né? E tente sempre descobrir qual é o valor da reação e trabalhar com o menor número de barra possível. Para começar. Então, eu posso, nesse daqui eu tenho duas barras aqui no nó B, duas no nó A e duas no nó C. Então eu posso escolher qualquer uma. Se eu tivesse três aqui, duas e duas, então eu ia numa das duas. Tá? Entenderam ou não? Então eu escolho o menor número de barras que tem no mesmo nó. Para não ficar muito complicado para a gente poder começar a trabalhar, né? Muito bem, então nós vamos usar o método dos nós. Primeira coisa que o semestre que veio olhar no caderno de vocês, ou na prova, eu quero que vocês escrevam o seguinte: nó, que você está falando para mim qual método é esse, e qual nó você está usando para começar. Então, por exemplo, eu vou escolher o nó C. Então eu coloco aqui o nó C. Para que a pessoa olhe aqui e olhe o nó que você está analisando é esse. Então é esse nozinho que você tem que fazer, né, a análise. Quando você escolheu o nó, próximo passo é você fazer o quê? O diagrama de corpo livre do nó. Ou seja, só o nó. O que é o nó? O nó é o nó C. Então, se é o nó C, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar ele aqui, ó. Esse é o meu nó C. Tá? Muito bem. Notem que eu tenho uma carga de 80 chegando aqui, ó. Ela está chegando no nó C. Se ela está chegando, eu tenho que apresentar ela do mesmo jeito que ela está, que é 80. Aí, eu tenho uma barra que vai de C até B. E tem uma barra que vai de C até A. Só que eu não conheço, eu não sei o valor dessas barras. Como eu não sei o valor, eu vou colocar essas barras como saindo do nó. Porque se eu tenho alguma coisa chegando, eu tenho que fazer um balanço de energia. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai, né? Eu acho que o professor lá, o professor de hidráulica, deve ter feito balanço de energia, balanço de massa com vocês. Então, quando a gente faz um balanço de energia e um balanço de massa, nós temos que dizer o seguinte: tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Tá? Ou seja, se entra 80 no nó, tem que sair 80 do outro lado. Tá? Então, nada se cria, tudo se transforma. Né? Essa é a lei da física. E aí, eu tenho mais uma aqui, ó. Então, olha só. Essa daqui que está indo para a esquerda, essa daqui, eu vou chamar de força que vai de C até o ponto B. Certo? Essa daqui, eu vou chamar de força que vai de C até o ponto A. Olha que coisa linda, né, gente? Aí, está faltando mais um pequeno detalhe aí no meio. Eu preciso saber qual é esse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma distribuição, né, de cargas aí, tá? Esse ângulo aqui eu não sei quanto é, mas esse daqui me dá uma informação importante. Se eu quiser saber quanto vale esse ângulo, que é o mesmo desse, então eu faço o seguinte, ó. Cateto adjacente ao ângulo, oposto ao ângulo. Então eu pego tangente a menos 1, oposto que é 4, e divido por 5. Então eu tenho lá 4 dividido por 5, e aí tangente a menos 1 da resposta. 38,6 graus. Eu vou usar 38, viu? 38 graus. Como é um exemplo só, né? 38 graus, tá? Se aqui é 38, então eu preciso saber quanto vale aqui em cima também, que eu vou precisar dele daqui a pouco. 38, 40, 52, né? 52 graus, tá? Muito bem. Agora sim, o meu diagrama de corpo livre está pronto. Estou falando que é o nó C.
Próximo passo agora é eu aplicar a equação de equilíbrio só no nó. Esquece o resto. É só aqui agora. É só aqui que me interessa. Quais são as equações de equilíbrio que nós conhecemos? Bom, ou é força ou é momento, né? Só que aqui momento não dá para aplicar, porque é um único ponto. Eu não tenho dois pontos para aplicar momento. Eu só tenho um. Então aqui não dá para aplicar momento, tá? Só dá para aplicar força. Quem são as forças? Bom, eu vou fazer somatória de força. Pode ser, se eu fizer somatória de força em x, que essa é a minha componente x e essa é a minha componente y, se eu fizer em x, eu não vou saber quanto vale o FCB, porque eu não tenho nada para comparar com ele. Então eu vou para y primeiro, tá? Então eu vou para y, aviso que para cima é positivo, igual a zero. Agora eu tenho que pegar todas as forças de y. Notem que para cima eu tenho 80 chegando, então é mais 80. E tem uma saindo aqui, ó, de FCA, também, mais FCA. Vezes, como aqui é 30, para me levar para y, seno de 30, de 8, né? Vezes seno de 38, igual a zero, porque é somatória de força igual a zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o FCA, vou jogar esse 80 para lá, vai ficar menos 80, dividido por seno de 30. Seno de 30. Então, FCA igual. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu tenho 80 dividido por seno de 30. 160. Aqui vai dar menos 160 newton. Aqui é menos 160 newton. Tá? Muito bem. Aí, olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Deixa eu achar a outra primeiro, depois aí eu já escrevo de uma vez só. Agora, se eu usei y naquele nó, eu vou aplicar x. Somatória de f de x, positivo para a direita, igual a zero. Quem eu tenho em x? Eu tenho FBC negativo, porque está contrário, ó. Então, menos FCB, certo? E eu tenho aqui FCA. Esse FCA, ele vai cair para cá. Então, o que ele é? Ele caindo para cá, ele é negativo também. Menos FCA vezes cosseno de 38. Aqui eu coloquei cosseno de 30, né, gente? É cosseno de 38, tá? Vou corrigir já. Cosseno de 38 graus, igual a zero. Então, ali não dá 160 não. Então, aqui é cosseno de 38. Acabei dando uma dormida aqui. Dividido por seno de 38. Dá 129,9. 130. Menos 130. Menos 130 newton. Então aqui vai dar menos 130 newton. Tá? Muito bem. Notem que eu tenho duas incógnitas, mas uma eu já conheço. Então o que eu vou fazer? Vou trocar, né? Então olha só que legal. Eu vou dizer que menos FCB menos esse valor que eu vou colocar, ó, menos 130, porque é o valor numérico dele. Então tem que colocar o valor numérico dele, que substitui o FCA meu, tá? Vezes cosseno de 38, igual a zero. Vamos ver quanto vai dar essa conta aí. Né? Então vai ser 130 vezes cosseno de 38.
102,4. 102. Menos FCB, menos com menos, menos vezes menos dá mais. Mais. 102. 102,4. Vou deixar como 102 mesmo. Igual a zero. Tá? Agora, eu fiquei com um valor positivo e um valor negativo. Pego esse que é negativo e dá para lá. Então vai ficar positivo. Então, FCB igual a 102 Newton. Então, FCB, força CB igual a 102 Newton. Positivo, tá? Muito bem. Ainda não respondemos ao questionamento do exercício. Se as barras estão tracionando ou comprimindo. Mas nós vamos ver isso, tá? Então, olha só. Vamos ver se está comprimindo ou tracionando. Vamos pegar primeiro a barra CB. CB é essa, ó. Essa é a barra CB. Certo? Aqui é o meu ponto B e aqui é o meu ponto C. Tá? Muito bem. Quando o número aqui na frente for positivo, certo? Significa que isso daqui, a força está saindo. Tá? Quanto que é a força? FCB igual a 102 Newton. E aqui, está saindo também. Tá? Não estão na mesma direção. É uma de cada lado. Então aqui é FBC, BC igual a 102 Newton. Se as duas estiverem saindo, porque o número é positivo, positivo, positivo. O que é positivo? Positivo, vou escrever aqui embaixo, ó. Positivo significa que a força está saindo do elemento. Se está saindo é positivo. Se é positivo, ele está tracionando. Então, a força sobre esse elemento BC é de tração. Tá? Muito bem. Vamos analisar agora a barra que vai de C até A. Ela está, né? Eu vou fazer só hoje, assim, depois eu não vou fazer mais não, hein? Ó, ela está nesta posição. Eu não vou ficar fazendo desenho assim toda hora, né, gente? Ó, está nesta posição. Aí o que acontece? Se o número for negativo, igual está aqui, significa que a força está entrando na barra. Então significa que FAC é igual a menos 130. Aqui embaixo, FCA igual a menos 130. Se vocês enxergarem toda vez o resultado for negativo, significa que está comprimindo. Negativo está comprimindo, apertando. Positivo está puxando, tá? Então, negativo comprime, compressão. Negativo, compressão. Positivo, tração. Simples assim, tá? Negativo, comprimindo. Positivo, tracionando. Vou falar mais uma vez para gravar. Negativo, compressão. Positivo, tração. Tá? Então isso é importante que vocês têm que lembrar. Né? Então, como que ficou o nosso negócio aqui, ó? Essa barra aqui, ela é a barra FCA.
Tá? Essa barra FCA é de menos 130 newton. E ela está sofrendo uma ação de C, compressão. Então, tem que colocar o C entre parênteses aqui para dizer que é compressão. Tá? Muito bem. Então, aí, essa barra que vai de C até B é uma força CB e ela vale 102. 102 newton. Entre parênteses, tem que colocar aqui um T de tração. Tá certo? Eu esqueci de colocar isso na prova, professor. Eu não respondi se está tracionando ou comprimindo. Errou o exercício, né? Porque a pergunta é justamente essa. Se está comprimindo ou tracionando a barra. Por que nós temos que saber todos esses eventos que acontecem na treliça? Porque a treliça, ela sofre deformação. O que acontece com a treliça? A treliça, quando passa um carro na ponte do Rio Mogi Guaçu, ela treme toda. Ela treme por quê? Porque ela se mexe, ela torce. Para quê? Para compensar as cargas que tem que ser distribuídas ao longo da treliça. Porque se você deixar uma carga pontual, a ponte cai. Não pode. A carga tem que ser distribuída ao longo da ponte. Por isso que ela treme daquele jeito lá. Ela treme porque ela está recebendo as cargas em todos os seus pontos de junção. Tá bom? Isso é lindo e maravilhoso, gente. Essa é a coisa mais... É uma coisa extremamente importante na carreira de vocês aí no futuro, tá? Porque nós estamos falando de ponte, mas não é só ponte. Eu posso fazer aquelas amarrações de aço, né? Para fazer concretagem, por exemplo. Eu posso fazer alicerce. Tudo que eu montar com treliça, se eu souber tudo que está acontecendo dentro da treliça, significa que vai ser útil para mim dentro da minha carreira, né, gente? Então, quando eu falo sobre isso, me sai até lágrima do meu olho, porque eu fico emocionado. É uma coisa maravilhosa isso daqui. E isso é uma treliça de 3 barras. Se a gente for olhar a treliça lá do Rio Mogi Guaçu, ela tem, acho que 50 barras, né? Melhor ainda, dá até pra gente pegar um banquinho lá, ficar embaixo lá, ficar calculando as treliças. Uma coisa legal, tá? Muito bem. Aí, gente, o que eu fiz? Eu estava no nó C. Não vou precisar desse nó mais. Porque no nó C eu já descobri quanto vale o valor dessa barra e quanto vale o valor dessa. Então eu simplesmente apago. Né? Simplesmente apago. E vou no próximo nó. Qual é o próximo nó? Ou é o B ou é o A. Tanto faz. Tanto faz. Tá? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu posso pegar o nó A ou o nó B. Eu vou pegar o nó A. Tá? Por quê? Porque eu já tenho uma barra que eu conheço e eu só tenho uma que eu não conheço. E a força eu conheço. Então eu só tenho uma barra que eu não conheço. Então o que eu vou fazer? Pelo método dos nós, eu vou apresentar aqui o nó A. Aí eu tenho que fazer o quê? Um diagrama de corpo livre do nó A. Então esse diagrama de corpo livre vai apresentar para mim a força de 100 chegando no nó. Então ela está na horizontal. Essa é uma força de 100 newton, né? Essa barra, do nó A até o nó C, é como se eu não conhecesse o valor dela. Porque eu conheci o valor dela quando ela vai de C para A, né? Mas de A para C ainda não. Então ela, para mim, vai ser algo que eu não conheço. Então eu vou colocar ela saindo. E vou dizer que é uma força que vai de A até C. Essa de A até B, ela vai de cima para baixo. Do nó A para o nó B de bola. Então ela será uma força de A até B. E notem que eu montei o diagrama de corpo livre
das 3 barrinhas, né? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso desse ângulo aqui, ó. Toda vez que eu estiver mexendo com treliça, se a treliça não for perpendicular, eu vou precisar dos ângulos. Se ela for perpendicular, 90, né? Aí não precisa. Mas, se ela não for, eu vou precisar dos ângulos. Não tem jeito. Então, eu preciso saber desse ângulo. Por isso que eu já achei ele antes aqui, ó. 52. 52. Tá? Muito bem. Aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu aplicar as equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio? Momento e força. Só que momento no único ponto não dá para aplicar. Então, só tenho como recurso força. Que força é essa? Eu tenho somatória de força em x ou y. Qual que eu vou usar? Se eu quero saber quem é essa daqui de F a B, ela pertence a Y. Então, eu vou usar Y, né? F, somatória de força em Y, positivo para cima, igual a 0. E aí, eu tenho que pegar todas as componentes Y. Tá? Muito bem. Para baixo, eu tenho FAB, que ela é negativa, menos FAB. Eu tenho menos FAC, e para mim, para Y, cosseno de 52, igual a 0. Muito bem. Só que o elemento que ele vai de C até A, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma barra. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. Se eu for de A para B, essa força vale 10. Aqui em B, ela será 10 também, porque a força é 10 em toda a barra. Em toda a barra ela é 10. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu já tenho o valor de CA, é a mesma coisa que eu fosse de AC. Tá certo? Então, olha só. Eu tenho menos FAB menos. Esse menos é da equação. Agora eu vou olhar quanto vale o CA. O CA é menos 130, ó. Então, menos 130, fecha parênteses, cosseno de 52, igual a 0. Tá? Então, aqui é menos FAB, menos vezes menos é mais, tá? Aí eu tenho cosseno de 52 vezes 130. Mais 80 igual a 0. Tá vendo que está negativo? Jogo para lá, fica positivo. Então, FAB igual a 80 newton. 80 newton. Tá? Então, aqui, ó, o meu FAB igual a 80 newton. E aqui, FAB igual a 80 newton. Muito bem. Vamos analisar a barra FAB se ela está tracionando ou comprimindo. Então, a barra FAB é essa. Essa é a barra FAB. Essa é a barra BC. E essa é a barra AC. Essa barra aqui, essa barrinha, ela deu um valor positivo, tá? Se é positivo, ela está saindo. Positivo, saindo. Se é positivo, é uma tração. Então, aqui, FAB igual a 80 e dizendo para mim que é tração, T de tração. Aqui vai de BC
BC ou CD deu 1,02 Newton. Ela também está saindo. Se ela está saindo, é positivo. Se é positivo, ele é tração. Ó, gente, sinal para fora, positivo. 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 A barra CA, FCA, igual a menos 130. E ela está entrando na barra. Se está entrando, ele é negativo. Está entrando? Negativo. Se é negativo, isso significa que é compressão. Tá? Simples assim, gente. O que vocês têm que lembrar? Saindo da barra, positivo, tração. Entrando na barra, negativo, comprimindo. Tá? A gente vai fazer tanto exercício ao longo do próximo semestre que assim, vai ficar... vocês vão se acostumar. Viu? Vai ficar facinho, facinho. Que nem mamãozinho com açúcar, né? Eu adoro mamão com açúcar. Tá? Então, gente, é isso daí. Treliça é isso. Aí vocês podem falar assim, mas tem treliça que tem 3, 4, 5 barras. Tem que fazer nó por nó. Eu tenho 3, 4, 5 força. Tem que fazer força por força. Tá? Ou seja, eu tenho que determinar qual é o valor das reações. Não tem jeito. Que hora que é estranho aí? 19? Ô, louco. 8h30. Muito bem. Gente, é o seguinte. Ó, vocês vão ficar, os homens vão ficar de cabelo branco só depois dos 50, viu? Pode ficar tranquilo que não vai dar nada, não. Depois que vocês estudarem bastante, aí fica cabelo branco. Por enquanto é sossegado. Muito bem, gente. É isso aí. Então, olha só. Treliça, não tem muito o que fazer. A gente vai fazer bastante exercício em cima disso daí, para que vocês fiquem bem afiados e afiadas também, né? Nesse aspecto de treliça, porque eu entendo que treliça é um conceito extremamente importante na carreira de vocês. Porque vocês vão fazer, por exemplo, um telhado de uma casa. Telhado de uma casa, você tem lá, né? Ficou feio o negócio aqui, né? Você tem lá uma parede, outra parede, ó, é uma treliça, gente. Que aí o telhado ele vai para trás lá, né? Ó, isso tudo é treliça. Tá? Tem aqui os caibros, tem a amarração das vigotas, tudo isso é treliça. Então, não vá pensando que é só ponte, né? Então, por exemplo, o Diogo Ruda. O Diogo Ruda trabalha com os carros lá de corrida. E ele tem cada carro tem umas tubulações que formam o quê? Uma gaiola de proteção para o piloto. Essa gaiola é uma treliça. Então, ele pode dimensionar a posição da treliça para que ele fique o quê? Mais absorvedor das cargas externas. O que são as cargas externas? De repente uma batida, um capotamento, ou a própria vibração do carro, né? Então é um exemplo aí para vocês pensarem. Um carro, por exemplo, o carro tem a porta, tem a dobradiça, tem a longarina. Tudo aquilo ali é treliça. Ele vai absorvendo e distribuindo a carga ao longo de todo o carro, né? De toda a estrutura do carro, tá? Isso nós falamos de carro, essas coisas, né? Tem muitas coisas aí, avião também, muita coisa. Tá bom? Então, deixa eu desligar o trem aqui.